Olá pessoal, como eu sempre faço, cumprimento a todos em nome do Núcleo Espírita Aldeia de Luz, da Aldeia da Serra. Nesta quarta-feira, convidamos a nossa companheira Ana Maria Raci, que vai falar sobre a fé. É mais um ensinamento de Jesus a respeito do grão de mostarda, que vocês vão gostar muito com toda certeza. Para ouvi-la, vamos primeiro envolvê-la em muita luz e muita paz, pedindo a Deus nosso Pai que nos proteja a todos. Fiquemos todos com Ele. Bom dia, estamos nós aqui mais uma vez para uma palestra virtual. Nós vamos falar sobre um tema hoje bem interessante que cabe muito no nosso dia a dia. Então, nós precisamos começar a compreender um pouquinho disto na nossa vida para a gente poder viver talvez um pouquinho melhor. Então, eu vou colocar para vocês aqui o nosso slide para a gente poder ver junto o tema de hoje. É um tema que foi tirado do livro Renovando Atitudes e se chama Grão de Mostarda. Se nós não estivéssemos aqui no virtual, eu entregaria hoje isso daqui, olha, para vocês. Tá vendo? Bem pequenininho mesmo. E esse é o grão de mostarda que a gente conhece. E nós temos uma lição de Jesus muito bonita sobre isso. Esse livro ele vai destrinchar um pouquinho do que é esse ensinamento de Jesus. E Jesus disse assim, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um ensinamento, uma passagem que diz assim: em verdade vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, este pequenininho que eu mostrei, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem um. Uma coisa que eu sempre digo assim, quando Jesus ia passar alguma lição que era muito importante, e ele todas as lições dele foram, mas quando ele dizia em verdade, ali vinha uma bomba, era para a gente se preparar. E é como ele faz aqui nessa lição. A fé, ela tem alguns significados, quer dizer, tem significados e tem significados talvez diferentes, vamos dizer assim, nas religiões. A fé por si só significa confiança, crença. É um sentimento de crença total em algo ou alguém, mesmo sem comprovação de veracidade. Eu tenho fé, não interessa se aquilo é real ou não, eu acredito naquilo e ponto final. Essa é a definição de fé que a gente encontra em alguns dicionários, tá? E ela é uma atitude contrária à dúvida, ou seja, quando há fé, não há espaço para será, é aquilo e acabou, tá? O Espiritismo tem um entendimento que difere um pouquinho dessa definição de fé. Por quê? Porque a gente trabalha com a definição, com o entendimento, com o conceito de fé raciocinada. A fé raciocinada, ela deixa de ter uma conotação de algo obtido por um mistério e que não pode ser explicado. Ela precisa ser raciocinada, ou seja, pensada. Ela se baseia na busca do entendimento e do discernimento. E a fé espírita, ela usa a razão. Por isso ela pode criticar e examinar o objeto da fé. Lembra que lá naquela definição do dicionário diz que não há espaço para será, para dúvidas? Já a fé espírita tem esse espaço. Por quê? Porque nós sabemos que a inteligência, por exemplo, ela é um atributo do espírito e foi nos dada pelo Pai. Se nós temos essa condição da inteligência, é porque é para a gente pensar. Então, não é que as coisas são colocadas para nós e que nós vamos engolir sem passar pelo nosso crivo da razão. Pensa, duvida, busca informação, conversa com as pessoas sobre isso, né? E daí vê se aquilo realmente faz sentido, que é o passar pelo crivo da razão que a gente diz. Então, a fé no Espiritismo não é uma fé cega, ela é uma fé raciocinada, tá? E isso eu acho que é o que faz toda a diferença. Essa é uma das coisas, por exemplo, que me faz ficar muito no Espiritismo, que me trouxe para ele já há tantos anos e que me mantém nele também, que é a possibilidade do pensamento, de duvidar, de pensar, será que é isso mesmo?
né? A fé espírita, ela não pode ser prescrita ou imposta. Olha como isso é legal. Você tem que acreditar nisso porque é assim e ponto final. Por aquele que a tem, ninguém a poderá tirar. E aquele que não a tem, ninguém poderá dar. Ou seja, é alguma coisa que vem daqui de dentro de nós. Então, eu não tenho como impor a fé a uma pessoa. Olhar para ela e dizer, olha, por exemplo, no Espiritismo, chamar e falar assim, olha, tudo que eu aprendo no Espiritismo é o que é real, é o que é verdadeiro, e você vai acreditar nisso também a partir de agora, porque eu estou falando que é assim. Não, a gente não fica aqui assim. Da mesma maneira que eu não posso impor isto àquela pessoa com quem eu estou conversando, ela também não precisa engolir aquilo que eu estou falando. E eu acho isso sensacional, né? O poder da fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda, que é esse que eu comecei a falar hoje, mostrando para vocês, ela moveria montanhas. Olha, gente, o que significa isso? Olha o tamanho dela. Como é que ela pode mover montanhas? E imagina, né? Se eu tivesse dado isso, se a gente estivesse no presencial, eu teria entregue uma sementinha dessa para cada um. Vocês estariam segurando isso agora. Imagine, tá? Ali, ó, move montanhas. Mas o que são as montanhas nesta passagem do Evangelho? É aquela montanha de pedra que eu pego daqui, só porque eu acredito, eu carrego ela inteirinha e coloco do outro lado? Não. As montanhas, elas representam as nossas dificuldades na vida, os problemas que nós encontramos, as resistências que nós temos em relação a milhões de coisas que rodeiam o nosso dia. Essa danadinha da má vontade, será que alguém aqui já sentiu uma má vontade alguma vez na vida para fazer alguma coisa? Os preconceitos, como nós estamos rodeados de preconceitos, seja ele de qual for, um preconceito intelectual, preconceito de etnia, um preconceito de sexual, né, de gênero, um preconceito, existem inúmeros. Até de tipo de música, se você gosta desse tipo de música, então não, eu não posso ser sua amiga, você não pode ser uma pessoa boa. Tudo para nós é motivo para virar um preconceito. Por quê? Porque se não for da maneira como eu entendo, então não é bom. E isso vai nos mostrando o quê? Que na base disso existe uma coisinha chamada orgulho, porque nós sabemos melhor, nós fazemos melhor, nós conhecemos melhor. Tudo isso é uma montanha gigantesca na nossa vida e que a fé, se ela for do tamanho deste grão, ela vai ajudar a gente a mover. O interesse material, o que também pode gerar um preconceito, não é? Ah, se você não for tão rico quanto eu gostaria, não serve para ser meu amigo, por exemplo, tá? O egoísmo. Egoísmo ali, ó, coladinho com o orgulho. O egoísmo traz pra gente o é meu. Tudo é meu. Vocês já repararam nisso? É meu irmão, é minha mãe, é meu pai, é minha casa, é meu carro, meu, meu, é meu filho, tudo é meu. Nem tente imaginar que isto não seja meu. A isso nós chamamos de apego, né? E não de amor, tá? A cegueira do fanatismo. O fanatismo não é alguma coisa a ser praticada na vida. Então, nós precisamos compreender também que se estamos defendendo tão cegamente alguma coisa, tem alguma coisa a ser observada aí. Então, que a gente comece a olhar para dentro de nós mesmos para pensar por que é que eu estou fazendo isso de forma tão forte, né? E as paixões orgulhosas. A paixão é aquilo que nos cega também. E elas estão ligadas a esses interesses materiais que nós estamos falando aqui. Né? É alguma coisa que traz uma dificuldade muito grande na nossa vida para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa mudar, transformar. Então, todas essas daqui e muitas outras que na verdade nem estão listadas agora, elas representam esta montanha que precisa ser removida na nossa vida, tá? Essa montanha, ela vai mostrar o quanto cada um de nós vai trabalhar a reforma íntima.
que é uma coisa que tanto nós falamos na doutrina espírita. Não adianta eu ter todo o conhecimento intelectual, eu conheço todas as passagens do Evangelho, eu conheço as perguntas do Livro dos Espíritos, da 1 até a última pergunta, mas só que eu não pego aquilo para colocar em prática na minha vida. E se eu não estou praticando, de que me adianta um conhecimento passivo? Eu não estou utilizando a sabedoria na minha vida. Eu guardo tudo no conhecimento. Mas o conhecimento ele não é suficiente para a transformação. Eu preciso colocar aquele conhecimento em prática para que ele se transforme em sabedoria na minha vida. E aí sim, eu estou pegando aquilo e aí vou começar a usar os talentos que eu tenho, vou seguir os ensinamentos de Jesus, vou me tornar uma verdadeira discípula de Jesus, do Mestre, não é? A fé, ela pode ter alguns tipos diferentes. Uma delas é chamada de fé vacilante. O que significa uma fé vacilante? É a fé que produz a incerteza, a hesitação, por isso ela é vacilante, né? De que se aproveitam os adversários que devemos combater. Quem são os adversários? Aqueles que nós estávamos falando agora há pouco. Todas aquelas montanhas, porque não são montanhas externas que nós vamos combater, essas são até as mais fáceis, mas são aquelas internas que estão ali firmes dentro de cada um de nós. Ela nem sequer procura os meios de vencer a fé vacilante. Nem procura, porque ela não crê na possibilidade da vitória. A fé vacilante é aquela que diz assim, não vai dar, não, eu não consigo, não, eu nem sei se Deus está do meu lado mesmo. Nem sei se essa coisa funciona. Isso é uma fé vacilante. A gente sempre acha que não é capaz de resolver alguma coisa. Fé vacilante, né? Ela está fragilizada, é uma fé mais enfraquecida. Mas também nós podemos ter a fé forte, robusta, que é aquela que confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Essa fé robusta, ela começa aqui, ó, desde que a gente é pequenininho. Por quê? Porque ela é alguma coisa que está dentro de nós. A fé a gente não compra na farmácia, não compra no mercado, não dá de presente de aniversário para quem a gente mais ama. Assim não funciona com a fé. Ela é alguma coisa inerente ao ser, está lá dentro da gente. E nos momentos de maior dificuldade, é aquela forcinha que vê. Alguém já usou aqui a expressão assim? Gente, eu olho para trás e vejo as coisas que eu passei e eu fico me perguntando, mas como que eu consegui passar por isso? Como que eu tive força para passar por toda a dificuldade que eu passei? E aqui estou eu hoje me sentindo mais forte. Tá? Então é alguma coisa que vai se construindo e se fortalecendo dentro da gente. Como? Vem uma adversidade, eu me encho de coragem, que não é a falta do medo, né? A coragem é ir com medo mesmo. Então eu vou com aquilo e consigo me fortalecer. Eu saio do outro lado mais forte, né? A minha perseverança também se fortalece. A energia que eu preciso para enfrentar as adversidades do dia, ela se renova. Então, na fé robusta, a fé robusta ela vai se fortalecendo sempre em nós e a cada adversidade. Já a vacilante faz, acho que eu não consigo. Não, não é possível mesmo. Isso deveria ter caído para outra pessoa. Essa lição, né, esse castigo deveria ter caído para uma pessoa mais forte, não para mim. Ou para alguém pior do que eu, né, que merece esta dificuldade. E eu sou uma pessoa tão bacana que não mereço isto. Tá? Então, a fé vacilante e a fé robusta é alguma coisa para a gente olhar dentro da gente e começar a pensar, onde que eu estou? Às vezes eu até estou mais vacilante em uma e mais robusta na outra, tá? Então, começar a prestar atenção em como esta fé está se mostrando para nós nas diferentes ocasiões, tá?
O Hamed tem um livro bacana que diz o seguinte, é o Renovando Atitudes que a gente está aqui. Aliás, ele tem vários livros bacanas. Esse que a gente está falando é do Renovando as Atitudes, e é um livro meio que de cabeceira, assim, para a gente ter, porque sempre ele vai ter alguma lição que nos fortalece e nos inspira a seguir adiante. E ele diz que fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito. Eu falei do Renovando Atitudes e lembrei também das Dores da Alma, que é um livro que traz as dores da alma, são todas essas adversidades, né? Que na verdade, esses adversários, não essas adversidades internos que estão ali para a gente aprender a combater o bom combate durante a vida, né? E o Renovando Atitudes nos dá muitas formas para combater essas dores da alma e para que a gente se torne uma pessoa melhor, que a nossa fé se torne mais robusta e que a gente consiga sair dessa existência melhor do que quando aqui chegou, tá? Então, fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito. Lembra que eu falei que é inerente ao ser? É isso, mas nós vamos fortalecendo na caminhada da vida. Ela existia em estado embrionário e foi se estruturando entre as experiências do sentimento e do raciocínio ao longo das nossas encarnações. Então, não é que a gente fortalece a fé e constrói e estrutura em uma existência. Não. Quando a gente considera uma única existência, a gente não está considerando todo o aprendizado do espírito. Então, eu aqui, Ana, é uma existência. O espírito que habita este corpo hoje, nesta encarnação como Ana, é esse espírito que vem desenvolvendo tudo isso, né? A fé, aprendendo a usar o raciocínio, tá? Fortalecendo o sentimento. Então é o espírito que tem essa transformação, não é a Ana carne, porque a Ana carne quando morrer acabou, vai ficar tudo aqui. Mas tudo isso é o que o espírito adquire nessa jornada da vida que é necessária para que a gente possa então fazer a nossa evolução, né? Ela atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Aí a gente fala, Tom, e agora o que é isso, né? Se a minha fé estiver muito vacilante, eu ainda estou não tão evoluída quanto eu imaginava, não é? Atinge a plenitude nas criaturas mais evoluídas. Então, nós estamos nesse caminho, evoluindo, aprendendo, e um dia vamos chegar lá, nesse estado de perfeição relativa, estado angelical, que é o que o espírito busca. E por isso a gente precisa de vaso diferente para que esse espírito possa ser plantado nessas diferentes encarnações, né? A fé verdadeira, ela crê que mesmo em fatos aparentemente negativos, a realidade é um aprendizado profundamente positivo. Gente, nós sempre tiramos uma coisa positiva de uma negativa. Nada na nossa vida é um lado só. Nada na nossa vida tem uma única forma de ser vista, de ser enxergada. Então, a fé, quando ela é verdadeira, ela vai auxiliar a gente a virar os nossos olhos para tirar o positivo daquela situação adversa que a gente está vivendo. Em todos os sentidos, tá? Vou pegar uma criança que repete de ano na escola. Há uma pessoa que é demitida de uma empresa num momento em que ela está numa situação financeira bem fragilizada e ela tem uma família ali que depende desse salário. Ou seja, de uma coisa que parece muito simples, é uma coisa que parece mais severa, nós vamos ter alguma coisa positiva para tirar. Somos nós que escolhemos o lugar que nós queremos olhar. Então, vamos ver, nesse negativo, o que eu tiro de positivo? Aqui eu só estou enxergando o positivo, eu vou agradecer. Aqui tem negativo e positivo, eu agradeço também, porque ali sempre tem um aprendizado. É que é sempre mais fácil agradecer só o positivo, né? Fica mais simples. Bom, para vencermos a doença, diz o Hamed, né, é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar
para harmonizar o nosso psiquismo descontrolado. Olha que coisa forte que tem aqui. Ou seja, tudo aquilo que o nosso corpo ou o nosso psiquismo mostra é justamente uma expressão daquilo que precisa ser transformado em nós. É aquilo que está adoentado. Ou uma dor de estômago, por exemplo, ela está me ensinando que eu não estou digerindo alguma coisa. O que é na minha vida que precisa ser transformado que eu não estou digerindo. Né? Então, o psiquismo descontrolado, ele vai adoecer o nosso corpo também. E ele descontrolado também é uma manifestação de alguma coisa que está acontecendo internamente e que precisa ser transformada. Gente, se nós prestarmos atenção às reações do nosso corpo, nós vamos entender muito melhor o que está acontecendo com a gente. Que a gente não tenha isso apenas como um sintoma, mas como um sintoma que está mostrando onde é a causa e o que esta causa, como esta causa pode ser transformada para a gente poder viver melhor. Nós costumamos tratar o sintoma, mas não a origem. Enquanto fizermos isso, a origem está lá e vai sempre disparar um novo sintoma, até que a gente consiga mudar esta raiz, transformar esta raiz, tá? A perda de criaturas queridas pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte como para quem fica. Isso é muito delicado falar, porque quando nós temos a perda de um ente querido, normalmente nós não aceitamos isso, nós não aceitamos que aquela pessoa que a gente ama parta. Seja pela desencarnação, seja pela mudança de cidade, seja pela mudança de país, aquele que nós dizemos amar, nós queremos grudados ao nosso lado. E nem sempre é assim que acontece, né? O amor é aquele que deixa livre para partir. O apego é aquele que pende para não sair do lado. Então, isso é uma atitude possessiva, olha o que o Hamed diz, de apego patológico, mas não é demonstração de amor. Ele dá umas puxadas de orelha aqui na gente, né? Dá uma chacoalhada aqui. Eu conheço uma pessoa que fala, chacoalha as nossas pulgas, elas começam a cair. Então é mais ou menos por aí. Vamos começar a compreender melhor o que é o apego e o que é o amor. Um prende e o outro liberta, tá? Sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas, alertando-nos que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Mais um tapa aqui na nossa carinha para que a gente compreenda o que é uma ilusão e o que é a realidade, tá? Esse abandono, essa decepção eu estou criando aqui. Eu passei desse limite permitido. E é assim que a gente fica com esse olhar de coitado, né? Achando que foi largado pelas pessoas, largado pela vida, largado por todos, quando a gente precisa se fortalecer como ser espiritual, né? Como a pessoa que nós somos aqui nesse momento, para seguir a vida com aquilo que nós temos de ferramenta para o crescimento, né? O poder da fé, então, ele transporta montanhas, porque ao perceber a razão de tudo e interpretar a sabedoria de Deus, a vida para o espírito não tem mais fronteiras. E tudo vira o que está nesta imagem aqui, este grande coração, o amor verdadeiro, porque é isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, é importante que a gente se lembre que a compreensão pela fé raciocinada, ela nos dá serenidade íntima. E entendemos que no universo está tudo como deveria ser, ou como deve ser. Nós não temos a aceitação, porque a gente diz assim, até na oração, né? Na oração do Pai Nosso, a gente diz assim, olha, que seja feita a vossa vontade. Mas lá no fundo a gente diz assim, não a vossa, Pai, a minha. Eu quero que seja do meu jeito. Eu estou falando da boca para fora, porque quando vem a vontade dele, eu não aceito. Eu me revolto, eu fico nervosa, né? Então, no universo está tudo como deve ser. E a fé raciocinada me ajuda a compreender isso. Portanto, gente,
A fé deste tamanho, naquilo que eu mostrei, cada um ficou segurando aí imaginariamente na mão, ela transporta montanhas. Mas eu queria que vocês refletissem uma coisa, se vocês realmente imaginaram que essa sementinha estava na mão de vocês, foi fácil segurar esse tempo todo essa sementinha comigo aqui falando? Porque quem sentiu dificuldade, até na imaginação, ou até esqueceu, abriu a mão, fez assim, sementinha caiu, é assim que anda a nossa fé. Então esse é só um exemplo para a gente treinar. Lembra de ficar segurando essa sementinha, que é a forma de fortalecer a nossa fé, para que a gente possa transformar não essas montanhas de pedra externas, mas aquelas internas e enraizadas em nós. A fé raciocinada nos dá poder para tanta coisa, da compreensão e da evolução. Então vamos segurar nossa sementinha e usar essa fé raciocinada. Obrigada, gente. Uma boa semana a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada.